Então, seguindo. A outra parte é essa aqui, ó, que serve para conexão, tá? E depois eu vou explicar o que é o trailer. Vou colocar ela até aqui embaixo, porque eu vou digitar ela aqui, ó, junto com vocês. Então, primeiramente, nós precisamos de uma variável para acessar a nossa conexão. E essa variável sempre vai ser a PDO, tá? Ou o valor que você colocar aqui. Mas eu vou falar para vocês utilizarem essa variável PDO, porque às vezes se você colocar uma outra informação aqui, na hora de montar os códigos depois, você pode ter dificuldade e utilizar um recurso diferente do meu, tá? Então, utilize PDO também. E aqui, então, nós vamos criar uma nova conexão PDO. Para o PHP existe conexão PDO, MySQLi, né? E algumas outras, mas a mais segura é a PDO. Então, eu vou aconselhar também vocês utilizarem essa aqui, mas fiquem cientes que existem outras. Abre parênteses e digita aspas aqui dentro. Cuidado que aqui, ó, vai ter dois pontos, vai ter ponto e vírgula, vai ter cifrão, vai ter aspas, né, vai ter vírgula. E se você colocar um recurso desse errado aqui, não vai funcionar, tá? Então, se quiser, até copie daquele arquivo meu, que é melhor. Mas aqui, ó, se você for digitar, vai com cuidado. Então, primeiro aqui, qual é o tipo de conexão que eu estou fazendo? MySQL. Eu passo ela aqui. Aí depois ele quer saber qual é o nome do banco de dados. Então, o dbname, ele vai receber aqui embaixo, ó, o nome do banco de dados. O nosso nome do banco de dados, ele está numa variável chamada banco, que nós criamos aqui em cima. Ó. Então, eu venho aqui, coloco igual, né, para poder definir, e passo cifrão banco, que é o nome da variável, que recebe o valor de portfólio. Então, depois, se esse banco de dados, quando eu hospedar, por exemplo, ele chamar portfólio teste, eu não preciso mudar nada aqui, ó. Eu só mudei aqui, por isso que se chama variável. E ele pega o valor aqui, que pode ser variável, que pode alterar, e passa para cá, tá? Então, é muito interessante você utilizar as variáveis dentro do seu projeto. Eu simplesmente poderia vir aqui, ó, e digitar portfólio, sem passar variável. Mas imagine eu tenha várias referências disso no decorrer do meu projeto. Se eu mudasse o nome do banco, eu teria que mudar em todos. Então, isso não é viável, né, na programação. Depois que eu passei o primeiro parâmetro, que é o nome do banco, eu coloco o ponto e vírgula, e aí eu venho para o segundo, que é o host. O host é o nome do servidor, então vem aqui a variável servidor. Ponto e vírgula. Aí isso aqui não é obrigatório, ó, que é o charset, mas é interessante, tá? Que é justamente aquilo que eu falei, a codificação do banco de dados, que nós vamos utilizar aqui sempre para a nossa linguagem, que precisa de acento e outros caracteres especiais, o UTF-8. Né? Aí aqui, ó, fecha primeiro as aspas, depois tem uma vírgula, depois você coloca a variável que recebe o nome do usuário, depois das aspas outra vírgula e a variável que recebe a senha. Prontinho. Aqui então nós passamos qual é o banco, qual é o servidor, não é obrigatório esse, tá? O tipo de codificação do banco, o usuário e a senha. Obrigatório é somente mesmo o banco, servidor, usuário e senha. Mas isso aqui, como eu falei, é interessante, é uma boa prática aí para se fazer. Lembrando que toda linha no PHP termina com ponto e vírgula no final. Então coloca aqui um ponto e vírgula no final. Salva, tá? Ele desceu aqui porque não coube, ó, vou diminuir um pouquinho o zoom, prontinho. Vou apagar isso aqui daqui de baixo, né, que eu coloquei só para ter como base ali mesmo. Não precisa decorar, não tem que decorar nada, tem que entender, né, quando aplicar isso aí no código, ok? Então, se eu quero fazer uma conexão, essa linha faz a conexão para mim. Será que já está funcionando? O que nós podemos fazer? Você pode vir aqui, ó, e colocar esse arquivo, né, no caminho correto dele. Então, o caminho correto dele é esse que está aqui, ó, localhost, portfólio, sistema, conexão.php. E dá Enter. Ah, mas não mostrou nada, não funcionou. Funcionou, tá? Na verdade, ele não pode mostrar nada. Ó, vamos forçar um erro. Eu vou colocar o usuário root com 2 T's e agora eu vou atualizar. Aí ele tem que falar que o usuário não existe, né? Foi indefinido o acesso para esse usuário, tá vendo? Agora, se for o nome do banco de dados, ó, portfólio, por exemplo, com 2 O's, ou de qualquer outra forma que esteja incorreta, ó, ele vai falar que não encontrou aquele banco de dados. Então, ele vai mostrando o erro. Aqui, se ele não mostrou nada, está ótimo. Você sabe, então, que ele conectou. Esse erro tem como tratar ele. E para isso vem o try-catch, que é uma instrução de tratamento. Se você digitar try e pressionar tab no Sublime Text, ele já completa para você, tá? E mostra esse try-catch aqui, ó. Aqui o que eu posso fazer, então, é pegar essa linha que ele vai executar e jogar ela dentro do try. Se ele encontrar algum erro, ele retorna aqui no catch. Então, por exemplo, ele pode retornar, ó, erro ao conectar com o banco de dados.
é só uma forma de você tratar essa conexão, tá? Então aqui, ó, erro conectar com o banco de dados, ponto e vírgula. O eco é sempre para o PHP imprimir, mostrar na tela uma mensagem. Vamos aqui, ó, atualizar primeiro sem mexer lá nos registros, tudo igual, e agora mexendo, fazendo um erro aqui no usuário, ó. Pronto, né? Mas eu não acho interessante deixar só assim, porque se eu deixo só assim, você, por exemplo, que é desenvolvedor agora e encontrou um problema ao conectar, não sabe aonde exatamente está o problema, tá? Então isso aqui é só no final, ó, é só para o usuário final. Enquanto você estiver desenvolvendo, é interessante que você veja o erro. Na próxima aula eu vou colocar aqui para aparecer também o erro.